E na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os avanços no processo de fusão do PSB e PPS. União de dois nomes consagrados no socialismo no Brasil ou casamento de cobra com jacaré, como dizem os adversários da proposta de fusão? Quem vai avaliar a quantas andam as conversações no processo de fusão PPS e PSB é o deputado federal Roberto Freire, presidente nacional do PPS. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, as conversações já começaram, foi dada a largada e a indagação é, daquilo tudo, considerando a sua experiência político-histórico no Brasil, acha que vai sair casamento e resultar um novo partido? Sem nenhuma dúvida. Isso não começou agora. Eu sou responsável, junto com Eduardo Campos, por discutirmos a fusão do PSB com o PPS. Lembrando, inclusive, da relação histórica do Partido Socialista com o PCB, que é a origem do PPS. Então, quando conversamos, e ele não era ainda candidato a presidente, estava discutindo, isso avançou. Com a morte dele, houve uma certa parada. Retomamos há alguns meses atrás e teve uma aceleração. Eu digo a você, inclusive, que me surpreendi um pouco com a ligeireza que isso aconteceu. Inclusive com uma coisa muito importante, com a quase unanimidade da executiva nacional do PSB a favor. Até porque se diz que é cobra com jacaré, isso é realmente uma minoria que não tem maior representatividade. E não atrapalha? Essa minoria não pode? Olha, até porque nós temos que trabalhar com isso. Todos os partidos, mesmo sem processo de fusão, têm divergências internas e você tem que estar aberto para isso. E o pluralismo democrático também existe dentro das próprias organizações. Não podemos imaginar que é só na sociedade. Mas tem uma coisa, o PPS parece mais homogêneo em tomada de posição coletiva, é um partido da oposição, não há uma divisão em relação a isso. O PSB já tem aqueles que são favoráveis e estão ali meio que do lado de Dilma e assume assim como se fosse uma posição de independência. E nesse sentido, né, a indagação que entra, muito bem, e se houver de fato essa fusão e surgir um novo partido, que perfil vai ter esse partido em relação ao governo? Vai ser de situação ou vai ser de oposição? Claro que será contra o governo. Isso de oposição. Até porque a independência significa isso. Eu estou falando da origem da discussão sobre fusão. Foi com Eduardo Campos. Eu poderia fazer no tempo um pouco essa distinção. Nós tivemos uma ruptura com o governo Lula lá no começo do governo. Parece que estávamos adivinhando muita coisa. O PSB veio romper agora já quase no governo Dilma. Afastou-se na reeleição da Dilma. Então, é algo que ainda está em processo. Mas olha, só para dizer muito concretamente, como é que Marte imaginaria sair do PT para vir para um governo, para um partido que amanhã pode voltar ao governo? É evidente que isso não tem nenhum sentido, é uma estultice. Por quê? Porque o PSB, mesmo com a sua independência, e ele tenta com isso, inclusive esses que acham que é cobra com jacaré, ele tenta manter, e aí criou a ideia da independência. Mas a independência é contra o governo. Mas o PSB tem, assim, uma coisa de achar, uma altaneira, que já é um nome consagrado no socialismo, que vem antes do PPS, que surgiu depois. Não, mas não vem antes do... A ponto de ter gente que, mesmo querendo a fusão, quer a manutenção no novo partido da sigla PSB. Como é que vai ficar isso? Qual vai ser o nome do novo partido? Até porque não dá para eu imaginar que vai ficar com o nome do velho partido, PCB, que é um partido bem mais velho até do que o PSB. Embora nós todos sejamos do século XX. Nós no comecinho. Velho, mas não troco, né? Então não é tanto assim. Não, é que nós temos essa história em comum. É importante isso, eu diria que é uma plataforma, mas isso é insuficiente, porque o que nós precisamos ter é algo com futuro. Nós precisamos saber se seremos contemporâneos dessa modernidade, até porque a sociedade brasileira está exigindo algo novo.
A democracia representativa está em crise, a legitimidade dos partidos está esfacelada, a sociedade quer saber se algo novo pode ser apresentado. Novo e forte. Claro. Aí entra a indagação. PSB e PPS, havendo a fusão, vocês já dão uma largada com representatividade. Nós somos o 4º partido nacional. Na soma dos representantes? Dos deputados, dos prefeitos, senadores. Dos vereadores. Tem senador também, né? Tem 7 senadores, não é um partido pequeno. O PSB já é um partido médio para grande. Conosco ele se consolida como grande. Esse novo partido será um partido forte e eu espero que apresente algo de novo, uma alternativa concreta para falar com o século XXI. Falando em alternativa, vamos falar da Marta Suplicy. Ela acaba de se desligar do PT e já havia anunciado que ela entraria no PSB. Havendo essa fusão, Marta é bem recebida pelo PPS para compor o quadro do novo partido? Olha, o PPS tem uma posição muito clara. Eu acho que nós aprendemos ainda no velho PCB a entender que não se derrota algo que está estruturado e, infelizmente, estruturado usando de tudo que lícito ou ilícito para se manter no poder, como é o caso do governo Lula-Dilma. O PPS entende que você cresce e consegue ser alternativa quando você começa a atrair até mesmo aqueles que estavam com o governo. Isso quer dizer que Marta é bem-vinda? Claro, se qualquer daqueles que quiser combater e não tenha, evidentemente, aquilo que nós temos que evitar, não traga ônus de ser alguém envolvido em toda a bandalheira que aí está campeando, se não tem isso, o problema da divergência nós precisamos tratar exatamente para construir essa alternativa. Não vai ser só nós. Por quê? Porque nós somos minoria, estamos com perspectiva de ser maioria. Eu lembro sempre uma figura que marcou a história brasileira, Teotônio Vilela, era da Arena. Quando veio para o MDB, começou a sinalizar para a sociedade que nós íamos derrotar a ditadura. Eu quero dizer que essa dissidência de Marta não é apenas dela, isso tem muito mais junto com ela. Isso significa que a gente vai derrotar o governo do PT. Bom, a última questão para encerrar essa história do impeachment. Na oposição, estava ali um ânimo muito grande de fora Dilma e de impeachment para Dilma. Aí houve estudo, houve isso, agora o próprio PSDB já jogou para a semana que vem, uma tomada de decisão, está esperando parecer jurídico. Eu quero saber, para encerrar, a posição do PPS. Olha, se acha que é legal e legítimo pedido de impeachment para a presidente eleita do Brasil? Sem nenhuma dúvida, até porque é constitucional. Nós já fizemos isso. O impeachment de Collor, nós participamos, inclusive, junto com o PT. Encerrando. Claro. E é legal, é legítimo. Agora, não é algo que apenas corresponda ao desejo de oposição ou individualmente de quem quer que seja. É algo objetivo, seja do ponto de vista jurídico, crime de responsabilidade, e seja do ponto de vista político. Ampla maioria que possa decretar o impeachment no Congresso Nacional. Isso ainda não existe. Mas, olha, se continuar o desmantelo que aí está, pode até acontecer. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço. Uma boa noite. Gamberini.